Bem, como eu disse, ontem, escrevendo para o Sami Playa Azul, da Romênia, o que eu sinto colocado em meu coração hoje, confiando no Senhor, é falar um pouco sobre a atual crise na Ucrânia e as dificuldades com a Rússia, à luz da profecia. E eu gostaria de fazer duas afirmações definitivas antes de começarmos. Talvez três afirmações definitivas. Primeira, não sou um estudioso da profecia, como outros irmãos são. Sempre tive um interesse pelo assunto. Sempre apreciei. Mas sempre tendi a olhar mais as linhas gerais da profecia, do que focar em todos os detalhes intricados, todos os detalhes intrínsecos. Então tenha isso em mente. E lembre-se que vamos focar em princípios amplos hoje, ao invés de muitos detalhes. Em segundo lugar, vamos sempre lembrar que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E é interessante que na tradução do Darby, ele inverte isso e diz: o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Isto é, a profecia não é destinada meramente para o nosso intelecto. Não é meramente para nós termos alguns fatos interessantes, mas sim termos o testemunho de Jesus completamente entrelaçado com ela. Em terceiro lugar, e talvez muito importante, é perigoso tentar fazer digamos, pronunciamentos firmes sobre profecias, ou seja, ficar muito rígido, nas profecias, durante esse tempo da graça de Deus. E a razão é que a igreja não é o assunto da profecia. Eu aprendi muito jovem com irmãos piedosos que, quando a igreja começou, era como se Deus tivesse parado o relógio da profecia e não irá iniciá-lo até que o Senhor venha e nos leve para casa, para estarmos com Ele. Por que isso? Simplesmente porque a profecia diz respeito a esta terra. E a igreja é uma companhia celestial. E a menos que vejamos isso, nada na profecia fará sentido. Deixe-me dar um exemplo interessante, que pode fazer alguns de vocês rirem. Há algum tempo, talvez 3 ou 4 anos atrás, um irmão que eu conheço bem me ligou e disse: Bill, acabei de ver algo muito interessante na internet. Um homem que não é cristão está tentando entender o capítulo 11 de Daniel. E claro, sendo um incrédulo, ele acha que Daniel escreveu o livro como história e não como profecia, porque os eventos descritos na primeira parte de Daniel 11, coisas que já foram cumpridas, são tão precisas que o homem do mundo se recusa a acreditar que um homem poderia tê-lo escrito profeticamente. E diz que Daniel deve ter vivido após os eventos, escrito como história. Mas esse homem disse: eu não entendo. Ele disse, até o versículo 35 de Daniel 11, tudo que o homem, isto é, Daniel, escreve é perfeito. Ele descreve a história, como ele diz, com tanta precisão que é inconfundível. Mas ele diz, a partir do versículo 36, parece que ele perdeu a cabeça. Parece dizer algo irracional. E nada do que ele diz, do versículo 36 até o final do capítulo,
Faz qualquer sentido, é tudo bobagem e tolice que ninguém consegue entender. Bem, nem preciso dizer que eu dei boas risadas com isso, se não fosse algo tão sério. O que havia de errado com o pobre homem que estava tentando interpretar aquilo à luz do intelecto humano? Ele não percebeu que entre o versículo 35 e o versículo 36 de Daniel 11 vem todo o período da igreja. Assim, tudo até o versículo 35 já foi cumprido. Mas tudo do versículo 36 em diante é futuro. Deus escreveu sua palavra de tal maneira que o homem do mundo não pode entendê-la. Ela só pode ser entendida por aqueles que, pelo Espírito de Deus, podem entender a mente de Deus. Aqueles a quem Ele revela a sua palavra. Apenas aponto isso para mostrar que fazer pronunciamentos firmes, sobre eventos proféticos no período da igreja pode ser um pouco perigoso. Porque o que vemos acontecendo ao nosso redor hoje não é enfaticamente, e enfatizo que não é o cumprimento da profecia. Contudo, sem abrir no versículo, podemos citar Hebreus 10, 25, que diz: não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas tanto mais, diz, quanto vedes que se vai aproximando o dia. De que dia o autor de Hebreus está falando? Do dia da vinda do Senhor para nós? Não há nenhum sinal da vinda do Senhor para nós. O dia em que o autor de Hebreus se refere é o dia do juízo. E você e eu, nos últimos dias, temos a oportunidade de ver o dia do juízo se aproximando. Temos a oportunidade de ver, como poderíamos dizer, o palco sendo montado para coisas que acontecerão depois que formos chamados para o lar. Então, voltando ao nosso assunto, o que dizer sobre o atual conflito que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia e que está causando tanto furor e tanta angústia, tanto medo neste mundo? O que dizer sobre isso? Tem algum significado direto para nós? Acredito que tem, à luz da profecia. E gostaria de apontar apenas algumas coisas que acredito que podemos aprender com o caso. Mas antes de tudo, permita-me fazer um breve resumo do que acontecerá depois que você e eu formos chamados para o lar. Não para insultar a inteligência da maioria de vocês que estão ouvindo. Desculpe-me. Mas apenas para refrescar nossa memória quanto à série de eventos. Sabemos do capítulo 9 de Daniel que há 70 semanas, semanas de anos, determinadas sobre a nação de Israel, para trazer uma bênção final e introduzir o dia do milênio. Sabemos que 69 dessas semanas, 483 anos, se cumpriram já, antes de o Senhor Jesus vir a esse mundo. De fato, no tempo certo. Não entraremos em detalhes, mas a ordem para reconstruir Jerusalém veio no ano 455 a.C., através de Neemias, pelo rei que viveu nos dias de Neemias, um homem chamado Artaxerxes. Deveria haver 483 anos até que o Messias fosse morto, fosse tirado, Isso foi cumprido à risca.
porque é uma questão histórica que o Senhor Jesus foi crucificado no ano 29 depois de Cristo, exatamente 483 anos depois que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém. Mas a 60ª semana aguarda ser cumprida. E uma vez que você e eu tivermos sido chamados na vinda do Senhor, sabemos que o relógio profético será reiniciado. E haverá essa última semana, uma semana de 7 anos a ser cumprida. Pode levar um pouco mais do que isso. Essa semana pode não começar logo após sermos chamados ao lar. Mas isso não nos diz respeito hoje. Os primeiros 3 anos e meio dessa semana serão preenchidos com os chamados juízos providenciais, detalhados para nós no livro de Apocalipse. E irão advertir este mundo sobre a severidade dos juízos que cairão. Então, no meio da semana, o anticristo tomará o seu lugar. Ele será um judeu, tomando o seu lugar no templo de Deus, que terá sido reconstruído em Jerusalém. Algum tipo de templo estará ali. O anticristo tomará o seu lugar. Ele fará aliança com o líder do Império Romano revivido, um homem que é chamado de besta em Apocalipse. E entre si, eles trabalharão juntos para expulsar os israelitas piedosos da terra. Literalmente, ele fará milagres. Persuadirá as pessoas a adorar uma imagem da besta. E terá poder para realizar tamanhos milagres e espalhar tamanho engano que é dito que, se possível fora, ele enganaria até os próprios escolhidos. O anticristo reinará junto com a besta por um breve período durante aqueles últimos 3 anos e meio. E estamos deixando de fora muitos detalhes até o final da tribulação. Deus permitirá alguns dos eventos sobre os quais falaremos nessa tarde. E tudo isso ocasionará o início do juízo de Deus, chamado o Dia do Senhor, neste mundo, que será uma série de batalhas, transformadas na batalha do Armagedon, quando o Senhor Jesus irá descer, tomar o seu lugar de direito, tratar com esse mundo em juízo e então finalmente estabelecer o reino milenar. Mais uma vez, isso é provavelmente algo que a maioria de vocês já conhece, mas estou repetindo para nos dar um esboço em linhas gerais. Então, onde isso nos deixa com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia? A maioria de nós, pelo menos da minha geração, nunca pensou que o Senhor nos deixaria aqui o tempo suficiente para o desenvolvimento dos eventos que estamos vendo hoje. Devemos estar bem perto do retorno do Senhor, porque tudo está se encaixando. Aqui estão algumas coisas que eu sugeriria que precisamos ter em mente. Ao final da 60ª semana de Daniel, haverá um tempo adicional acrescentado. Aqueles últimos 3 anos e meio. E para ver isso, vá para o último capítulo de Daniel, Daniel 12. Daniel 12, e leremos a partir do versículo 8.
Aqui está Daniel falando. E ele recebeu uma série destas revelações divinas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, que será o fim dessas? Qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. Agora observe aqui. Os últimos 3 anos e meio são 1.260 dias, porque os meses são meses de 30 dias. E assim os anos são anos de 360 dias. E diz aqui no versículo 11, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, isso é, no meio da semana, e posta a abominação da desoladora, esse é o anticristo, né? Haverá 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte, no teu descanso, na tua bênção, no fim dos dias. Aqui vemos que naqueles 1.260 dias será adicionado um tempo de 75 dias, elevando o total para 1.290 dias. E depois mais 300 para mais 1.335 dias. Isso dá um total de 90 dias a mais. E durante esses 90 dias, muita coisa vai acontecer neste mundo. Não temos tempo para essa tarde para entrar em todos os detalhes. Teremos tempo apenas para dizer algumas coisas. Primeiramente, vai haver um juízo muito severo na terra de Israel durante esse tempo. Haverá 2 ataques feitos na terra de Israel, bem no final do período da tribulação. Eles serão permitidos pelo Senhor. O primeiro ataque será bem sucedido. O segundo, não. Vamos olhar rapidamente o que vai acontecer. Volte para Daniel, capítulo 8. E novamente, esta é uma análise bem rápida que estamos fazendo. Não temos tempo para entrar em detalhes. Mas em Daniel, capítulo 8, diz no versículo 23, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá. Agora observem isso. A sua força, mas não pelo seu próprio poder, né? E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E o certo seria, pela prosperidade, destruirá muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Agora siga para o capítulo 11 de Daniel, né? Onde vemos uma profecia a esse mesmo rei. Daniel 11. Daqui encontramos, começando
com o versículo 36, uma referência desta vez ao anticristo. Este é o anticristo, versículo 36. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado deve ser feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem ao amor das mulheres. Esse é o Messias. Nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá, mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. Isto é, o diabo. E um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com castelos fortes, com o auxílio de Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Mas agora observe o que acontece com ele. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. Esse é o Egito, né? E o rei do norte, o mesmo homem que vimos no capítulo 8, arremeterá contra ele, contra o anticristo, como um redemoinho, com carros e com cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas terras e as inundará, e passará. E entrará também na terra gloriosa, Israel. E muitos países serão derrubados, né? Mas escaparão das mãos Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá sua mão sobre as terras, e a terra do Egito não escapará. E apoder-se-á de tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente, né, do Norte, o espantarão. E sairá com grande furor para destruir para muitos, extinguir a muitos, né? E note isto. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará ao seu fim. E não haverá quem o socorra. Apenas sendo bem breve, este é o rei do norte. Referido em Daniel 8. Embora tenha havido um cumprimento de Daniel 8, parcial, né, em um homem muito duro, com o nome de Antíoco Epifânio, que viveu antes de o Senhor Jesus vir a este mundo, e que era totalmente contra os judeus, que na verdade invadiu a terra de Israel, e como insulto final aos judeus, literalmente entrou no templo naqueles dias e ofereceu um porco no altar. Como insulto final, ele pensou, ao oferecer um animal impuro no altar deles, né? Mas ele não foi o total cumprimento, porque diz aqui no capítulo 8, versículo 25, ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes. Antíoco Epifânio nunca fez isso. Aqui está o rei do norte. Ele provavelmente será um líder árabe, talvez da Síria ou talvez da Turquia. Difícil dizer, não importa. Mas ele não estará ali pelo seu próprio poder. Ele muito provavelmente terá a Rússia por trás dele. Por que eu mencionei isso? Cerca de 30 anos atrás, quando a União Soviética se desfez, um pouco mais de 30 anos atrás, a Rússia não valia muito. Estava em caos total. Seu sistema financeiro estava em frangalhos, né? Seu governo não sabia para que lado ir.
A maioria das repúblicas sobre as quais eles tinham controle tornaram-se países independentes, como a Ucrânia, a Polônia e todo o resto. Todos os países ali, na área do Afeganistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, né? E todos os demais, bem como os países como Belarus, Geórgia e assim por diante, todos eles conseguiram sua independência. E a Rússia se tornou um país muito menor. A grande maioria do mundo, se pudermos usar o termo, viu a Rússia como sendo estrategicamente irrelevante no mundo hoje. Aqueles que entendiam a profecia diziam: esperem para ver, isso não vai durar. A Rússia está se afirmando porque ela tem que ser uma grande potência para poder desempenhar seu papel na profecia em um dia vindouro. A Rússia deve estar por trás do rei do norte. Eles têm que ser uma força a ser considerada, né? O que o rei do norte fará? Volte para Isaías, capítulo 10. Mais uma vez, estamos analisando isso muito rapidamente, porque o tempo não permite. Observe em Isaías capítulo 10. Há muitas outras escrituras que poderíamos usar como referência, mas estas servirão para os nossos propósitos. Isaías 10, versículo 5. Aqui o rei do norte é chamado de Assíria. O rei do norte é chamado de Assíria. Porque esse ataque teve um cumprimento parcial nos dias de Ezequias. Nos dias de Ezequias, os assírios, que eram a nação mais forte do mundo naquela época, eram largamente, penso eu, a nação mais forte do mundo. Se quisermos olhar datas de 900 anos antes de Cristo, até quase 600 anos antes de Cristo, quando eles foram derrotados pelos babilônios, e eles vieram contra as 10 tribos e os levaram cativos. E vieram atrás de Ezequias também. E seu primeiro ataque foi bem sucedido, porque Ezequias cedeu a eles. E é por isso que são chamados de Assíria. Mas esta Assíria mencionada em Isaías 10, na realidade não é a Assíria dos dias de Ezequias. É o rei do norte. Isaías 10:5. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. E enviá-las-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor. Lhe darei uma ordem para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes, todos eles reis, e assim por diante. Versículo 11. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? E ele desce com uma terrível ira contra a terra de Judá, a terra de Israel. Qual será o resultado final? Abrem Zacarias, e novamente só vamos abrir algumas passagens. Eu não tinha nenhum roteiro preparado, estou apenas abrindo essas passagens conforme vem à mente, né? Então me desculpem pela leitura aleatória. Zacarias 13, versículo 7.
Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Ou haverá um remanescente piedoso, um grupo piedoso sobre o qual Deus volverá sua mão e os protegerá. Mas o que vai acontecer com o restante deles? Versículo 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas, serão extinguidas, né? Mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Deus usará o ataque do rei do norte para remover da terra os judeus apóstatas. Israel hoje está cheio daqueles que são judeus apenas de nacionalidade, que pouco se importam com qualquer coisa a não ser o lugar deles como nação, que são literalmente apóstatas, que não se preocupam com o Senhor, e que quando o anticristo aparecer, o seguirão, infelizmente, de todo o coração. E qual será o resultado? Não temos tempo para ver nas Escrituras, mas eles irão expulsar os judeus piedosos do templo e da terra, persegui-los, muitos deles até a morte. E isso está registrado em lugares como Apocalipse, capítulo 6, e outras passagens que poderíamos olhar. Mas o que o Senhor diz em Mateus 24 e 25 a respeito de tudo isso? Ele dá instruções que os piedosos naquele dia serão capazes de entender, e quando eles virem o anticristo assentado no trono, quando virdes, ele diz que a abominação da desolação está no lugar santo, então ele diz, quem estiver ali, fuja para os montes, saia daí, saia daí. E os piedosos farão isso. Como resultado, a maioria dos que estarão na terra, quando o rei do norte atacar, serão os judeus ímpios. E Deus usará o rei do norte e o rei do sul, que é o Egito, né, do sul, o rei do norte e do sul, literalmente, para devastar, né, a terra de Israel, os dois, né? E o Senhor Jesus disse que haverá tamanha tribulação como este mundo nunca viu, desde o princípio do mundo. Israel jurou, referindo-se ao Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, isso nunca mais. Mas eles, se assim podemos dizer com lágrimas, terão que engolir suas palavras. Porque o Senhor permite que o rei do norte será pior do que qualquer coisa que eles suportaram no Holocausto. Quando você e eu virmos a fúria, a ira reprimida em muitas das nações árabes hoje, você pode imaginar o que vai acontecer com Israel quando o Senhor permitir que elas, por um breve período, tenham a vantagem. Mas Israel não será o único. Outras nações aqui, como lemos em Daniel 11, né, também sentirão o efeito do rei do norte e do rei do sul. Onde isso nos deixa? Volte para Daniel capítulo 11. Já lemos isso, mas vamos ler de novo.
Versículo 44. Daniel 11, 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. O rei do Norte. Ele sairá com grande furor para destruir e extirpar, extinguir a muitos. Matar a muitos, né? O que acontece? Não temos tempo para examinar todas as escrituras que servem de base. E me perdoe por não fazer isso. Mas o que acontece nesse meio tempo? Sabemos por Isaías 28 que no início da semana da tribulação de 7 anos, Israel terá feito um acordo com a besta romana para a proteção. Mas no meio da semana, a besta romana rompe a aliança com Israel, né? Tira a sua proteção. Em um certo sentido, vemos Israel, como diríamos, um alvo fácil, livre para o ataque do rei do norte. Hoje Israel está bem armada, tem armas nucleares, e até agora eles foram muito bem sucedidos. Eles têm conseguido se defender muito bem. A agência de inteligência deles, o Mossad, não vou dizer que é inigualável neste mundo, mas muito poucas são iguais a ela. E eles têm conseguido bem cuidar de si mesmo, muito habilmente. Mas chegará um dia em que tudo isso irá desmoronar. A besta romana romperá sua aliança com eles e os deixará bem vulneráveis. E como resultado é dito em Isaías 28, quando passar o dilúvio do açoite. Mas então o que acontece? A besta e seus exércitos ficam sabendo disso e vão para a terra de Israel, pensando, é melhor irmos em sua defesa. Olha o que aconteceu. Olha a devastação. E eles aparecem na cena. Mas o que acontece com os exércitos da besta quando ele aparece? Vamos ler em Apocalipse capítulo 19. A menos que você ache que estou fugindo do assunto, chegaremos à Ucrânia e à Rússia daqui a pouco. Apocalipse 19. Versículo 19. E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais. Que enganou, né? Com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. A besta e seus exércitos ousarão, quando desembarcarem no mar, guerrear contra o Senhor, porque o que terá acontecido entre as conquistas do rei do norte e a chegada dos exércitos da besta, o próprio Senhor Jesus terá aparecido em Israel em nome deles. Não temos tempo para entrar em detalhes. Ele terá aparecido. E tudo isso acontece naqueles 75 dias, bem no final da tribulação. Durante esse tempo, depois da conquista do rei do norte completar sua conquista, o próprio Senhor aparece em nome de Israel. Mostra-se a eles
Começa a obra de restauração deles. Começa a obra de arrependimento no coração deles. Começa a obra de trazer de volta as 10 tribos para a terra que não estão lá. Quando o rei do norte desce, eles estão dispersos. Não se sabe onde eles serão restaurados. Novamente, não temos tempo para entrar em detalhes. Quando os exércitos da besta chegam, eles encontram o Senhor e se atrevem a lutar contra o Senhor. E são totalmente aniquilados. Mas então o que acontece? O rei do norte aparece. E como já lemos em Daniel 12, versículo 45, mas ele chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. E como lemos no capítulo 8, diz, versículo 25, se levantará contra o príncipe dos príncipes, príncipes com maiúsculo aqui, tá? Mas sem mão será quebrado. O rei do norte será destruído, e todos os seus exércitos. Ele terá outros com ele, outras nações que se juntaram a ele. Agora vamos ao que realmente queremos discutir. O que isso nos deixa com a Rússia? O que isso tem a ver com a Rússia, né? Em primeiro lugar, aqui está um ponto que queremos destacar, e acredito que seja razoável, que é não tentar interpretar a profecia à luz dos eventos de agora, mas apenas dizer para o que ela aponta. Para trazer à tona a questão, quero fazer... Bom, vou ler para vocês algo que um homem chamado James Crispi disse, que sobre o nome dele, eu só sei aquilo, sobre esse nome dele, só sei aquilo que li a respeito, mas aparentemente ele é um escritor e um jornalista bem conhecido na Europa. Deixe-me ler isto para vocês. Está se referindo a eventos recentes, durante algumas semanas atrás. Abre aspas. Vladimir Putin consegue várias vezes o impossível ao invadir a Ucrânia. A União Europeia, que sempre se intitulou como um projeto de paz, se transformou em um fornecedor de armas e até mesmo aviões de combate. Ele tem enviado para o exército ucraniano, né? Essa decisão de usar dinheiro da União Europeia para financiar balas e armas é sem precedentes. É um passo histórico que deixa a União Europeia, geopolítica, mais perto de conquistar seu espaço no cenário mundial. Algo sonhado por pessoas como Emmanuel Macron, o presidente da França, correto? Acredito que é isso mesmo. Inquestionavelmente, para um bloco tradicionalmente dilacerado por profundas divisões sobre a política externa, ou seja, referindo-se ao fato da União Europeia geralmente achar-se dividida por dificuldades e divisões internas sobre a política externa, que levaram a temores de que as sanções da União Europeia contra a Rússia pudessem ser diluídas ou até mesmo bloqueadas. Agora vá para Apocalipse capítulo 17. Tendo em mente isso que acabei de ler. Apocalipse 17. Em Apocalipse 17,
temos um pouco de história sobre o reavivamento do Império Romano, sobre a chamada besta, que é o líder desse império. E observe que no versículo 12 diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esta é a Europa. Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade à besta, e estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, e assim por diante. Mas observe o versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, isto é, a Babilônia religiosa, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Agora vá para o versículo 17 e observe isto. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, que tenham a mesma ideia e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Um efeito importante da invasão da Rússia contra a Ucrânia foi unir as nações da Europa juntas, né? De uma maneira que talvez dificilmente pareceria possível até um mês atrás, né? Antes da invasão, né? Sim, elas estavam unidas, mas sem querer me estender muito, a União Europeia é repleta de dificuldades internas, problemas com certas nações, questões econômicas entre si, dificuldades para chegar a conclusões, algo totalmente compreensível, porque cada um tem seus próprios interesses econômicos, né? Cada um tem seus próprios parceiros comerciais, cada um tem suas próprias necessidades. A Alemanha, por exemplo, é dependente até certo ponto do petróleo russo e do gás natural russo, apenas para citar um exemplo. Muitos dos países do Ocidente são dependentes de minerais como titânio que importam da Rússia. Muitas coisas a considerar. A Grã-Bretanha deixou a União Europeia há pouco tempo. Mas agora o que está acontecendo? Eles estão todos unidos, porque agora há uma grande ameaça. Não só a Rússia está invadindo a Ucrânia, mas também está falando em se ramificar para outros lugares, e até deu um lembrete bastante assustador para o resto do mundo, de que, usando uma expressão comum, se você se atrever a mexer conosco, lembre-se que temos armas nucleares. Ai, isso fez com várias posições de autoridade questionassem, né? Se Putin é mentalmente perturbado. Seja como for, uma coisa que isso está fazendo é unir muito a Europa. Por que a Europa? Está se unindo com o Ocidente também, Canadá, Estados Unidos, outros países, é claro, estão todos se unindo, né? Mas a Europa sabe muito bem que, enquanto as armas nucleares russas são aproximadamente iguais às que o Ocidente possui, a Rússia tem mais armas nucleares de curto alcance. E são essas que se eles escolherem usar, atingiriam a Europa. Mas há outra coisa aqui. Eu vou fazer uma declaração que acho que não é injustificada e que já foi feita por irmãos piedosos. Durante a minha vida,
que estão agora com o Senhor, né? Alguns irmãos que já estão com o Senhor, não há espaço na profecia para uma guerra nuclear. Eu não consigo vê-la. E se eu pudesse usar o nome de outra pessoa em Gordon Hayhoe, cujo julgamento eu respeitava, se você olhar diretamente para a profecia, não há espaço para isso. Porque tudo que é necessário é apenas uma arma nuclear para iniciar uma cadeia de eventos. E seria absoluta destruição. A Rússia tem que ser uma potência forte, clara e definida ao final da semana da tribulação, para cumprir a profecia. Ela não seria capaz de fazer isso se houvesse uma guerra nuclear. Agora, o que dizer da Rússia? O que a Rússia tem a ver com tudo isso? O que eles vão fazer? Abre em Ezequiel capítulo 38. E novamente só poderemos fazer uma rápida consulta. Ezequiel 38, né? Ezekiel chapter 38. Versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e te porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregarão com escudo e com rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes, os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Mais abaixo, versículo 10. Assim diz o Senhor Jeová: acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas. Isso ao fim de tomar o despojo e arrebatar a presa, e tornar tua mão as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões, e habita no meio da terra. Agora, vamos passar para o capítulo 39. Versículo 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltear, e deixarei somente a sexta parte de ti. E te farei subir as bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e os animais do campo te darei por pasto. Versículo 6. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor.
Versículo 9. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas, com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos, e não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Jeová. Versículo 12. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. Mais um versículo. Apocalipse capítulo 14. Que eu creio se referir a essa mesma época. Apocalipse 14. Versículo 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras, E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1000 anos, e 600 estádios. Acredito que esse é o juízo de Deus sobre o assírio dos últimos dias. Não sobre o rei do norte. Seu primeiro ataque é bem sucedido, mas o segundo ataque, feito pela própria Rússia, é totalmente frustrado, porque o Senhor estará ali, né? Você vai se lembrar que quando Senaqueribe veio pela segunda vez contra Ezequias, ele veio soberbo e arrogante, e com todas as palavras de um conquistador que se achava invencível. E você vai se lembrar que o anjo do Senhor entrou no acampamento dos assírios e em uma noite destruiu 185 mil de seus soldados. E Senaqueribe foi obrigado a recuar. Essa foi uma pequena imagem do que está acontecendo aqui. A Rússia viu o êxito do rei do norte. Pensa que será capaz de repeti-lo. Não percebe, ou no mínimo não quer perceber, que o Senhor está ali. O Senhor estará ali. Destruiu não só os exércitos da besta, mas também os exércitos do rei do norte. O milênio foi iniciado. Olha que alegria. Israel voltou para a bênção. As 10 tribos foram trazidas de volta. Há uma tremenda riqueza em Israel agora. E a Rússia diz: eu vou atacá-los. Isso é loucura? Sim, é. E o que estamos vendo hoje, se posso dizer, da parte da Rússia, é uma loucura. As sanções econômicas que foram impostas a eles lançaram o país inteiro num caos economicamente. Os principais conselheiros de Putin estão a convencê-lo a parar.
Mas ele foi longe demais. E parar agora significaria descrédito, de uma maneira tremenda. O que ele fará, ainda vamos ver. O ponto que ressalto é que tudo isso está nos mostrando o caráter da Rússia que existirá num dia vindouro. Quem estará comandando o show naquele tempo provavelmente será um homem muito parecido com Putin, que estaria disposto a arriscar tudo, até mesmo ao ponto de reunir enormes multidões e descer quando o Senhor Jesus estiver na terra de Israel. O interessante é que ele tem armas que podem ser queimadas com fogo. E você e eu diríamos, o quê? Armas feitas de madeira? No século 21? Como pode ser isso? Confesso, sem constrangimento, que não sei ao certo. Mas será que não é possível a tribulação devastar de tal maneira as coisas neste mundo e deixar tudo a um nível tão baixo que até mesmo a Rússia não será capaz de produzir o tipo de armamento do que ela se gaba hoje? É bem possível que as armas nucleares nem mesmo estejam disponíveis. Talvez tudo que seja, até mesmo para armas de metal, tenha desaparecido, né? Pois aqui diz que quando a Rússia for destruída, Israel estará tão abastecido de madeira que não precisarão juntar combustível durante 7 anos, não precisarão pegar madeira no mato, né? Quase inacreditável. Mas é o que as Escrituras dizem. Essas são as duas coisas que eu mencionar. Eu vou terminar porque o nosso tempo acabou. Tudo o que está acontecendo hoje está se encaixando perfeitamente de acordo com a profecia. Mais uma vez, não vamos interpretar isso com muita ênfase. Houve irmãos na minha vida que fizeram previsões baseadas no que eles viram acontecer no mundo nos anos 50 e 60, que provaram ser altamente especulativas e não verdadeiras. Hoje nós vemos isso, né? Quero ter muito cuidado ao fazer isso. Mas ao mesmo tempo, acredito que o que está acontecendo hoje está unindo a Europa de uma maneira que raramente foi vista antes. E tudo isso bem de acordo com a profecia. Deus está colocando isso nas mãos deles para cumprir sua vontade. Ele está fazendo eles se unirem, né? Eles não querem. A Alemanha quer cancelar aquele gasoduto com a Rússia. Depois de tudo que investiram nele, eu duvido, né? A Alemanha tem a dependência, né? Será que a Alemanha quer desligar das cadeias de fornecimento de gás natural russo? Duvido. Mas a ameaça os está forçando. Eles precisam fazer isso. Por outro lado, estamos vendo o verdadeiro caráter do que a Rússia será no dia vindouro. Um homem como Putin está exibindo o próprio caráter, que fará da Rússia uma força a ser considerada. Será que a Rússia é uma força a ser considerada hoje de muitas maneiras? Não quero desmerecer, mas alguém na internet em uma posição de alta autoridade disse que a Rússia nada mais é do que um grande posto de gasolina. Que é verdade. Sua economia é realmente menor que a do Canadá, onde eu vivo. Mesmo sua população sendo cerca de 4 vezes maior, a Rússia não representa quase nada no que diz respeito à sua economia, mas o que ela tem são recursos, o que ela tem é um exército forte, o que ela tem são pessoas no poder com uma tremenda ambição de fazer da Rússia algo a ser considerado. E isso remonta a muitos anos atrás, a um homem chamado Pedro, o Grande,
que estava no comando da Rússia e que morreu em 1725. Quase 300 anos atrás. Hoje seria 300, né? Porém, ele mesmo disse, a Rússia tem que avançar, a Rússia tem que pressionar, a Rússia tem que ir atrás de outras nações, a Rússia tem que devorar outros países. E ele preparou o palco para o que aconteceu, mesmo depois que os Cesares foram derrubados, os Césares foram derrubados e o comunismo desapareceu, né, pouco mais de 100 anos atrás. Os propósitos de Deus serão cumpridos, mas apenas, é claro, para permitir a esmagadora aniquilação da Rússia pelo próprio Senhor. Bem, isso é tudo o que eu tenho a dizer. A única coisa que digo ao meu coração e a cada um de nós, podemos descansar, que o Senhor está em perfeito controle. E se me permitirem, para fechar, citar uma passagem dos escritos de John Nelson Darby. Não se preocupem com todos os propósitos e movimentos dos homens, do homem, né? Eles apenas vão cumprir os de Deus no final. E tudo mais cairá por terra. Amém. Glórias ao Senhor.